Salve, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao canal Estude Literatura com o professor Rod. Hoje com um trabalho um tanto quanto diferente. Nós faremos a correção da prova da Unesp, segunda fase do ano de 2023. Essa correção será dividida em duas partes. O primeiro vídeo de hoje nós reservaremos então para a confecção da prova, para a correção da prova de língua portuguesa, envolvendo gramática, interpretação de texto, e a segunda parte nós deixaremos então especificamente para a literatura. Então hoje são 6 questões de língua portuguesa, gramática e interpretação de textos, e depois a segunda parte envolvendo a prova de literatura. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite agora, faça a sua inscrição, deixe seu joinha também, deixe seu like, e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Aproveite também para deixar o seu comentário. Sua pergunta, sua dúvida, todos serão respondidos com muito carinho. Muito bem, vamos lá, projetando a prova da Unesp do ano de 2023, a prova de língua portuguesa. Então, nós temos aí, para as duas primeiras questões, nós temos, então, uma tirinha da Laerte. Então, a questão é, para responder às questões 1 e 2, examine a tirinha da cartunista Laerte. Muito bem. Então, nós temos um cenário aí de um barco, um navio, lembrando o processo das grandes navegações, e um diálogo entre pais e filho. Muito bem. Tanto que no primeiro quadrinho nós temos lá, o pai se chega ao filho, se reporta ao filho dizendo: filho, é chegado o momento em que tua vida exige a busca por novos horizontes, novas oportunidades de fortuna. Que Deus te proteja e ilumine no caminho em que has de trilhar. Aí o filho começa a subir ali, em direção ao convés, e lá em cima ele para, estaca e volta. E o terceiro quadrinho deixa perceber isso. Tanto que ele volta e fala, desencanei. Então, tudo aquilo que o pai diz para ele sobre fortuna, riqueza, novos horizontes, enfim, tudo aquilo deixou para trás, desencanei, e não quero mais isso. Muito bem. Então, grande tirinha aí da Laerte, saiu no manual do Minotauro do ano de 2021, tirinha que foi aí adaptada para o vestibular da Unesp. A questão de número 1 quer saber: contribui para o efeito de humor. Olha lá que interessante. Então, nós temos aí já, então, o direcionamento da questão para o efeito de humor. Então, o comando da questão quer saber acerca do efeito de humor. Muito bem. Então, já temos um comando aqui para nós trabalharmos a nossa questão. O contraste entre. Então, o efeito de humor, segundo a questão, é gerado por intermédio de um contraste. Muito bem. E nós notamos ali, ao ler o texto, ao ler, então, a tirinha, as tirinhas, nós percebemos, então, que há um contraste, sobretudo linguístico, entre o grau de formalidade utilizado pelo pai e o uso de uma linguagem informal, então, utilizada pelo filho. Então, vamos lá. Afirma a linguagem hermética do pai e a linguagem pedante do filho. Bom, nenhuma das duas. Tanto o pai não é hermético, ou seja, não usa uma linguagem difícil, impossível, e nem o filho também quer se mostrar, usa uma linguagem para se aparecer. Nem essa a intenção, muito pelo contrário. Ele vai usar uma gíria, desencanei. Ele não vai usar uma linguagem pedante. O pedante é aquele que usa uma linguagem para demonstrar erudição, para demonstrar conhecimento, que não é a intenção do filho. A B afirma a linguagem coloquial do pai e a linguagem concisa do filho. Bom, o pai não usa uma linguagem coloquial, muito pelo contrário. O pai usa uma linguagem bem escorreita,
uma linguagem norma padrão. Filho, é chegado o momento em que tua vida, ele usa a segunda pessoa para o filho, exige a busca por novos horizontes, novas oportunidades de fortuna, que Deus te proteja. Então ele usa a segunda pessoa. Portanto, o pai não está utilizando um registro coloquial, muito embora a resposta do filho possa ser concisa. Uma resposta bem simples. Desencanei. Mas isso não é o suficiente para abarcar a questão, já que a linguagem do pai não é composta por um registro coloquial. Assim afirma, a linguagem erudita do pai, até poderia ser, que ele usa a segunda pessoa para se reportar ao filho. Agora, linguagem enigmática do filho, misteriosa, uma linguagem empolada do filho, uma linguagem um tanto quanto hermética em determinado sentido, jamais. Ele usa um termo que, além de ser muito curto, é facilmente entendido. A D afirma, a linguagem formal e a linguagem coloquial do filho, bingo. Aí nós encontramos. O pai vai se valer, então, de uma linguagem formal. É essa a intenção do pai aqui, né? Uma linguagem formal. Ao passo que o filho usa uma linguagem de caráter mais coloquial. E aí até nos faz lembrar do Camões. Então, a linguagem formal utilizada nos Lusíadas para tratar do processo das grandes navegações parece estar presente na fala do pai. É como se ele estivesse mimetizando a linguagem de Os Lusíadas, a linguagem do processo das grandes navegações, do engrandecimento na nação portuguesa. Ao passo que o filho, então, reflete, né, o bom vivant, reflete, então, o não processo de colonização, que ficou para nós, então, marca a característica do primeiro momento modernista brasileiro, que deu primazia à linguagem informal, ao uso da gíria, ou como diria o Manuel Bandeira, o povo é que fala gostoso o português do Brasil. Muito bem, aqui está a resposta, então. Nós vamos encontrar na alternativa D, então, esses usos. Tanto o uso da linguagem formal por parte do pai, quanto da linguagem coloquial, informal, por parte do filho. E aí, também não está correta devido ao fato de que vai afirmar que o pai usa uma linguagem informal. Não, né? O pai não usa uma linguagem informal. E também afirmar que o filho usa uma linguagem desleixada quando ele está usando uma gíria. Para muitos linguistas, isso aqui seria uma espécie de preconceito linguístico. Preconceito linguístico. Não a gíria em si, mas a afirmação de que a gíria é uma linguagem desleixada. Não, para os linguistas a gíria só é mais uma forma de expressão, mais uma forma de comunicação. Muito bem. A questão 2 traz uma cobrança gramatical, o uso do que é muito cobrado, porque garante a questão da concisão e da coerência, para saber se o candidato está sabendo, então, quais são os mecanismos que conferem coesão e coerência dentro do texto. Tanto que a questão 2 pergunta, na fala do pai, os dois pronomes relativos que... Então, aqui a questão vai tratar do pronome relativo que, muito bem, referem-se respectivamente a... E nós temos, então, as alternativas. Mas vamos lá, então, na fala do pai e vamos encontrar os pronomes relativos. Então, a fala do pai corresponde à fala do primeiro quadrinho. Filho, é chegado o momento em que...
Aqui nós temos, então, o primeiro pronome relativo, momento em que tua vida exige a busca por novos horizontes, novas oportunidades de fortuna. Aqui está a pegada, a pegadinha. Esse que aqui não é um pronome relativo. Ele expressa uma volição, uma vontade do Pai. Que Deus te proteja e ilumine no caminho que has de trilhar. No entanto, ao longo dessa expressão do Pai, nós temos um outro que é esse que do finalzinho da fala do Pai. O caminho que has de trilhar. Muito bem. Então, nós temos aqui dois pronomes relativos que. Esse primeiro que ele vai resgatar. Qual a função do pronome relativo? A função do pronome relativo é resgatar um elemento do texto. Resgatar, então, um substantivo presente no texto. Esse que está resgatando o substantivo momento. Muito bem. E esse segundo pronome relativo, caminho que has de trilhar, está resgatando o substantivo caminho. É essa a função do pronome relativo. Então, o primeiro resgata momento e o segundo resgata caminho. Portanto, nós já temos a resposta aqui para essa questão. Não é vida e Deus, mas é momento e caminho. Então, vamos lá, é momento e caminho. Então, nós já temos aqui a alternativa B para a questão de número 2. Muito bem. Caminhando lá para a questão 3, nós temos a interpretação de texto. Muito bem. E aí a pergunta: para responder às questões de 3 a 6, leia um trecho do prefácio O Recado da Mata, do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, para o livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, de Davi Kopenawa e Bruce Albert. Vamos lá, então. A queda do céu é um acontecimento científico incontestável, que levará, suspeito, alguns anos para ser devidamente assimilado pela comunidade antropológica. Mas espero que todos os seus leitores saibam identificar de imediato o acontecimento político e espiritual muito mais amplo e de muito grave significação que ele representa. Chegou a hora, em suma, temos a obrigação de levar absolutamente a sério o que dizem os índios pela voz de Davi Kopenawa. Os índios e todos os demais povos menores do planeta, as minorias extranacionais que ainda resistem à total dissolução pelo liquidificador modernizante do Ocidente. Para os brasileiros, como para as outras nacionalidades do planeta, do Novo Mundo, melhor dizendo, criadas às custas do genocídio americano e da escravidão africana, tal obrigação se impõe com força redobrada, pois passamos tempo demais com o espírito voltado para nós mesmos, embrutecidos pelos mesmos velhos sonhos de cobiça e conquista e império vindos das caravelas, com a cabeça cada vez mais cheia de esquecimento, imersa em um tenebroso vazio existencial. Só de raro em raro iluminado ao longo de nossa pouco gloriosa história, por lampejos de lucidez política e poética. Davi Kopenawa ajuda-nos a pôr no devido lugar as famosas ideias fora do lugar, porque o seu é um discurso sobre o lugar, e porque seu enunciador sabe qual é, onde é, o que é o seu lugar. Ora, então, de nos confrontarmos com as ideias desse lugar, que tomamos a ferro e a fogo dos indígenas
e declaramos nosso sem o menor pudor. A Queda do Céu, palavras de um xamã Yanomami, publicado aí no ano de 2015. Então, nós temos a fala aí no direcionamento da questão, nós temos aí o texto, né, do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro. Muito bem. Então, ele vai escrever para o livro do Davi Kopenawa e do Bruce Albert. E ele vai dizer que o Davi Kopenawa, ele tem lugar de fala, ele é indígena. E observem só como a primeira e a segunda questão estão completamente ligadas, não é? Porque na primeira questão nós temos lá, então, a Laerte tratando do processo das navegações, e na segunda questão também, da influência europeia sobre a nossa cultura. E o índio em seu lugar de fala como aquele que foi aculturado por esse processo de colonização. Muito bem. Então, são elementos importantes aí para nós respondermos a essas questões que vêm logo após. Muito bem. Então, para a interpretação textual, pergunta-se na questão 3, de acordo com o autor, as minorias extranacionais do planeta precisam tomar consciência das consequências nefastas da modernização levada a cabo pelo Ocidente? Nós vemos que não é essa a intenção do texto. O texto, ele busca, então, mostrar até que ponto o brasileiro ele está completamente vinculado a elementos europeus e se esquece, portanto, dos elementos indígenas. Deixa de lado, então, elementos próprios de sua formação para se reportar a apenas e tão somente elementos de caráter europeu. Muito bem. Consciência disso, talvez até tenham. O que falta é uma tomada de consciência, no sentido de trazer isso para um processo prático, para a praxis. A B diz, os desdobramentos políticos e espirituais de uma obra de caráter eminentemente científico precisariam ser relativizados? Não. A intenção é trazer um ponto agudo, álgido, bem tocante mesmo, em relação ao processo de colonização. Não há meias palavras no texto. É isso o que, então, o autor quer deixar muito bem claro, que o Davi Kopenawa, em seu texto, não vai se utilizar de meias palavras. Ele vai buscar trazer isso, a sua opinião, com argumentos e mostrar até que ponto o brasileiro se encontra extremamente enganado ao valorizar a cultura europeia e desprezar os outros valores que deveriam fazer parte de sua cultura. A C nos diz, os velhos ideais europeus ainda corrompem o próprio imaginário indígena, impossibilitando a organização de uma resistência contra o modo de vida ocidental. Bom, o Davi Kopenawa está aí para provar que não. Se ele vem para dizer, para colocar as ideias no lugar, se as ideias estão fora do lugar, para colocá-las no lugar, então mostra que o índio não fica mais à mercê das ideias europeias, mas sai dessa caixinha em que, na verdade, a mente europeia o legou, o colocou, para mostrar, então, que ele é muito mais do que isso. A D. Os brasileiros precisam recuperar com urgência os verdadeiros valores da cultura europeia, no sentido de colaborar com a causa indígena. Meio contraditório, né? Na medida em que eu dou muito valor para a cultura europeia, é claro que eu vou deixar de lado a cultura indígena, que é o que está acontecendo. Que é, segundo o autor, então, o que o Davi Kopenawa vai fazer em seu texto, A Queda dos Céus, palavras de um xamã Yanomami. Muito bem. Então já é isso que o brasileiro tem feito. E não é essa a defesa do Davi Kopenawa. A defesa do Davi Kopenawa, segundo, então,
o autor desse texto, para dar a abertura, uma espécie de prefácio, então, do texto do Davi Copenaua, o texto do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, retrata exatamente o que afirma a questão E. Os brasileiros necessitam, quanto antes, desvincular-se dos velhos ideais europeus que ainda influenciam nosso modo de pensar, porque somente assim conseguirão uma cultura de caráter mais holístico, ou seja, uma cultura mais completa, que dê valor também aos aspectos indígenas. Tanto que nós vamos ver isso. Aqui, olha. Quando o autor ele vai afirmar: para os brasileiros, como para as outras nacionalidades do mundo, criadas às custas do genocídio americano e da escravidão africana, tal obrigação se impõe com força redobrada. Então, a obrigação de dar valor às minorias que contribuíram para a nossa formação, isso é fundamental, é inegável, não é? É redobrado a nós brasileiros, então, a responsabilidade de valorizarmos a cultura que recebemos dos índios e dos africanos, pois passamos tempo demais com o espírito voltado para nós mesmos, embrutecidos pelos mesmos velhos sonhos de cobiça e conquista e império vindos nas caravelas. É como se ainda nutríssemos, de uma certa forma, esses mesmos valores europeus. Como acontece lá, então, na questão 1. O filho desencaneia esses valores aí, pai. Então, no texto 1, nós temos uma releitura, uma leitura do texto 2. Nós temos um intertexto aí, e o texto 1 contribuiria fundamentalmente para responder a questão do texto 2, não é? Aí ele continua. Justamente aqui, olha. Com a cabeça cada vez mais cheia de esquecimento, imersa em um tenebroso vazio existencial. Isso por quê? Porque a atenção dada à cultura europeia tomou conta de todos os outros valores. Tudo bem. A questão 4 diz assim: a queda do céu é um acontecimento científico incontestável que levará, suspeito, alguns anos para ser devidamente assimilado pela comunidade antropológica. Muito bem. Está aqui, é o trecho do autor, né? Logo no início. Está aqui, ó. A queda do céu é um acontecimento científico incontestável que levará, suspeito, alguns anos para ser devidamente assimilado pela comunidade antropológica. Então, vai demorar um certo tempo aí, uma antropologia de caráter europeu, assimilar esses conteúdos que valorizam a cultura do povo autóctone, então vai levar um certo tempo. Mas ele diz: espero que todos os seus leitores saibam identificar de imediato o acontecimento político e espiritual muito mais amplo e de muito grave significação que ele representa. Muito bem. Então, nesse trecho do prefácio, o autor ressalta, em relação à obra A Queda do Céu, seu caráter o quê? Bom, se vai levar algum tempo para a comunidade científica, para a comunidade antropológica entender, então nós podemos ver um caráter pioneiro dessa obra, né? Não é reacionário, introspectivo, antiquado e nem contraditório, não. É apenas pioneiro, não é? Já que o autor louva as ideias do Davi Copenaua, dizendo, portanto, afirmando, portanto, que ele está imbuído de razão ao afirmar as suas teses, então o caráter da obra do Davi Copenaua é um caráter pioneiro. Muito bem, é um caráter pioneiro a obra. Então, para a questão de número 4, alternativa A.
Questão de número 5. Considerando a palavra esquecimento, na acepção de falta de memória, a expressão cheia de esquecimento constitui em si o quê? Uma sinestesia? B, um pleonasmo? C, um paradoxo? D, um eufemismo? Ou então E, uma personificação? Muito bem. Bom, o que está cheio é o que está repleto. É o que está repleto. É o que possui algo em demasia. Ao passo que esquecimento é falta. Esquecimento é falta. Se esquecimento é falta de algo, então nós temos ali uma aparente ou uma possível contradição, um paradoxo. Mas vamos voltar ao texto para nós termos essa certeza, então, do que está afirmando, né? Muito bem. Olha aí. Vamos começar daqui. Pois diz: pois passamos tempo demais com o espírito voltado para nós mesmos, embrutecidos pelos mesmos velhos sonhos de cobiça e conquista e império, vindos nas caravelas, com a cabeça, olha aqui, com a cabeça cada vez mais cheia de esquecimento, imersa em um tenebroso vazio existencial. Só de raro em raro, iluminado ao longo de nossa pouco gloriosa história por lampejos de lucidez política e poética. Muito bem. É como se os valores europeus nos tivessem embrutecido a nossa memória, então. Então, ao afirmar que a nossa cabeça estaria, então, cheia de esquecimento, o autor ele está construindo aqui um paradoxo. Ao mesmo tempo em que ela está cheia, ela está vazia de algo. Né? Então, está aí cheia e vazia ao mesmo tempo. Porque os valores dados pela cultura europeia não são de todo suficientes para darem a visão de homogeneidade da nossa cultura. Muito de longe, muito de longe. O esquecimento de valores outros, da cultura autóctone, da cultura do índio, ou da cultura africana, que também fazem parte fundamental da nossa cultura, então seria aí uma falta. Então estamos cheios de um valor, mas vazios de outros. Isso faz com que nós tenhamos uma memória cheia de esquecimento. Né? Muito bem. A questão 6 e última, de gramática e interpretação de texto, vai dizer: o autor recorre à elipse. A elipse é uma espécie de um apagamento. Quando o termo ele fica subentendido, né? Uma espécie de um apagamento. E aí o apagamento de um substantivo, tá? No trecho. Então vamos lá. Pois passamos tempo demais com o espírito voltado para nós mesmos. Aqui não há nenhum apagamento de substantivo. Muito bem. A palavra tempo, por exemplo, que é um substantivo, né? Não se mostra apagada em outros momentos do texto. Ela aparece aí na sua totalidade. A palavra espírito, né, também não vai aparecer de modo subentendida, então, latente, na latência do texto.
porque o seu é um discurso sobre o lugar. O seu o quê? O seu discurso. Olha aí. Opa! O seu discurso. Então, o seu discurso é um discurso sobre o lugar. Então, quando ele diz, porque o seu é um discurso sobre o lugar, porque o seu discurso, aqui é o apagamento do substantivo discurso. Então, o que deveria aparecer aqui, literalmente, mas não aparece por uma possibilidade gramatical chamada elipse ou elipse, quando, na verdade, o termo ele fica subentendido. Então, não havendo a necessidade, portanto, da repetição desse termo pela sua aí aparente evidência, tá? Então, ele se evidencia aqui aparentemente. Então, que não há necessidade, portanto, da sua colocação. Não há necessidade de reproduzi-lo novamente. Então, já encontramos. Então, a palavra discurso, ela está latente aqui, está elíptica. Temos a obrigação na C de levar absolutamente a sério o que dizem os índios. Também não há nenhum momento de elipse, assim como na D. Tal obrigação se impõe com força redobrada. Também não, nenhum termo aqui se mostra elíptico. E hora, então, de nos confrontarmos com as ideias desse lugar. Também não há nenhum termo elíptico, né? Agora, aqui, nós vamos perceber, porque o seu o quê? O seu está faltando um termo. O seu discurso é. Só para deixar mais claro, o seu discurso é um discurso sobre o lugar. Mas como a gramática permite, portanto, o processo elíptico, não há necessidade de repeti-lo aqui nesse momento. Muito bem. Assim chegamos ao final da confecção aqui da prova da Unesp, segunda fase, parte de língua portuguesa. No próximo vídeo faremos as 4 questões de literatura e faremos a análise, portanto, dessas questões. Agradeço desde já, não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal se ainda não fez, de compartilhar esse vídeo e também deixar o seu comentário e sua dúvida. Um forte abraço a todos!